Moçada, então é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre os tipos de força. Como assim, professor? Até o momento, né, nós vimos sobre cinemática. Cinemática estuda o movimento, observando, né, posição, deslocamento, tempo, aceleração, e não fala ali sobre as forças que estão envolvidas naquela situação. Agora nós vamos olhar para as forças de um problema. Vocês já estudaram forças em aulas anteriores, né? Mas nós vamos aprofundar a partir de agora. Tipos de forças. Primeiramente, o que é força? Força é uma ação que tira o corpo do estado da inércia. Então, tirar o corpo do estado de inércia, que nós vimos já em aulas anteriores, que inércia é repouso, ou seja, velocidade igual a zero, ou movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Nesses dois estados, o corpo ele não está submetido à ação de força resultante. Podem existir forças sendo aplicadas no corpo, mas essas forças elas se anulam. No total, a força resultante, a força total, ela é zero. Então o corpo fica em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Nós vimos que repouso e movimento retilíneo uniforme, né, velocidade constante, depende do referencial, né? Mas vamos adotar um referencial em comum, que é o solo. Um referencial, quando você fala repouso, é porque está em repouso com relação ao chão. Ele está parado, né? Não precisa de ficar especificando com relação ao que, movimento uniforme com relação ao quem, ao que, é com relação ao solo. Tá? Vamos lá. Beleza. E quando você quer trocar um corpo do estado de repouso para um outro estado, aí você faz uma força, tá? Se ele está em movimento retilíneo uniforme e você quer ele para repouso, faz força. Se ele está em repouso e você quer colocar ele em movimento uniforme, também tem que fazer força. Ok. Então isso são força no geral, é isso. Independente do tipo de força que nós vamos trabalhar. O primeiro tipo de força que nós vamos trabalhar é a força-peso, mas nós sabemos que tem a força elétrica, força elástica, força de atrito, força de tração, força eletromagnética, né? As forças nucleares. Então, vários tipos de força. Nós vamos estudar cada uma delas com detalhes. A primeira força que nós vamos estudar hoje é a força-peso. E vocês estão vendo aqui a imagem da Terra e das pessoas em volta da Terra. Vocês nunca se perguntaram, por exemplo, por que aqui em cima a pessoa está de cabeça para cima, aqui embaixo tem alguém de cabeça para baixo, né? E por que essa pessoa não cai? Por que essa outra pessoa aqui que está de lado ela não cai, né? Por que ela simplesmente não cai? Por que todas as pessoas estão aqui, parece que coladas na terra, sendo que não tem nada prendendo elas na terra, né? Não existe uma cordinha, né? O que é isso? Nada mais é do que a força-peso, também chamada força da gravidade, ok? Então essa força-peso, essa força da gravidade também atua, por exemplo, nos meteoros. Às vezes tem um meteoro lá, meteorito, ele vai, pá, cai na Terra. Ele entra na atmosfera terrestre, né, cai na Terra. Quando ele entra na atmosfera terrestre, algo curioso acontece, que nós vamos ver depois, que é chamada força de atrito. Você está vendo que o meteoro, ele brilha? Né, ele entra na atmosfera brilhando assim. Por que ele brilha? Porque ele queima, literalmente ele queima o atrito. Então a atmosfera ela é formada por partículas, essas partículas de ar, né? Essas partículas de ar são físicas, partículas mesmo, né? E quando o meteorito ele entra na atmosfera terrestre, ele se choca com essas partículas, gerando um calor muito intenso, por isso que ele brilha. Isso é a influência da força-peso, da força da gravidade. Outra influência da força-peso é o fato da Lua girar em torno da Terra, tá? Então a Lua ela se mantém em uma órbita com a Terra. E por que a Lua simplesmente não vai embora, né? Por que a Lua simplesmente não vai reto embora? Porque existe uma força atuando na Lua, puxando ela para a Terra. Tá? E você pode se perguntar, bom, se tem uma força puxando ela para a Terra, por que ela não cai para a Terra, né? Por que ela não vem na direção da Terra? Por conta do seguinte, existe aqui um movimento circular. Quando existe um movimento circular, essa força centrípeta, essa força
para dentro, ela é compensada por um outro tipo, ela está acelerado, né? Então olha só, os satélites também estão em órbita em volta da Terra por conta da força da gravidade, entende? Bom, se você já brincou disso daqui, né? Duas crianças estão segurando a mão uma da outra e elas estão girando, né? As crianças, vocês estão vendo aí na tela, elas para manter o movimento, o que elas têm que fazer? Uma força. Essa criança de azul, ela faz uma força para dentro, e essa criança de rosa também faz uma força para dentro, tá? Então é mais ou menos assim que a força da gravidade age quando está entre a Terra e a Lua, por exemplo, né? Imagina que a Lua é uma criança e a Terra também, e ambas estão fazendo força uma para dentro, né, da outra, né? Então a Terra puxa a Lua para dentro e a Lua puxa a Terra para dentro, para ambas manterem-se circulando uma ao redor da outra, né? Mais ou menos assim que opera a força da gravidade, tá? E nem por causa disso você vê que a criança de azul se aproxima da criança de rosa, ou a criança de rosa se aproxima da criança de azul, apesar delas estarem fazendo força para o centro, né? A criança de rosa está puxando a criança de azul para ela, mas por que a criança de azul não vai em direção a ela? Por causa desse movimento circular. Conseguiram entender? Bom, então vamos lá, continuando. Essa é a força-peso. A força-peso puxa todos os objetos, todos os corpos para baixo. E a força-peso, ela interage entre massas, tá? A força-peso, ela interage com massa. Então, se você for pegar, por exemplo, ó, a força da gravidade, ela tem essa fórmula aqui, ó. Força da gravidade é igual a uma constante multiplicada, né, o produto das massas. A massa do planeta vezes a massa do corpo dividido pela distância ao quadrado. Essa distância é a distância entre o centro de massa. Você tem aqui o centro de massa do planeta e a pessoa, tá? Então a distância entre o centro de massa e a pessoa é o raio. Esse aqui é o raio. É a distância, né? Então essa é a distância entre a pessoa e o centro de massa. Tá aqui. E essa distância é elevada ao quadrado. Então no caso da Terra, nós temos o seguinte, né? Uma pessoa aqui na Terra, ela está submetida, por exemplo, a uma aceleração. Nós sabemos disso. Vamos calcular essa aceleração pelo seguinte. Vamos analisar a segunda lei de Newton para essa pessoa aqui, ó. Vamos lá, segunda lei de Newton. Qual que é a segunda lei de Newton? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Nós vimos isso já em aulas anteriores, né? Então vamos lá. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Mas qual que é a força resultante que está atuando nesse corpo aqui, por exemplo? É a força da gravidade, que tem essa fórmula, né? G, que é uma constante, vezes a massa do planeta Terra, vezes a massa da pessoa, dividido pela distância ao quadrado, né? Que é o raio da Terra. Isso é igual a massa do corpo vezes a aceleração da pessoa. Só repetir esse lado da equação. Ó, a massa da pessoa cancela aqui. Então fica o seguinte, Gm dividido pelo raio da Terra ao quadrado, vou colocar a letra R para representar, é igual a A, tá? E esse valor, a aceleração então que a pessoa está submetida, depende da massa da Terra, de uma constante e do raio da Terra. Ou seja, a aceleração que a pessoa está submetida não depende da massa dela, tá bom? Essa aceleração recebe uma letra especial chamada G, em homenagem à gravidade, tá? E ela vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então, a aceleração que nós estamos submetidos é essa. E ela não depende da nossa massa. Ela depende apenas da massa do planeta e da distância, né, até o centro do planeta, beleza? Olha só, o planeta, esse daqui é o planeta Netuno, Urano, bem maior do que o planeta Terra, né? Olha só o tamanho do raio dele.
E olha só o tanto de massa que ele tem. Esse planeta tem uma gravidade bem maior do que a gravidade da Terra, tá? Bom, e a força-peso, pessoal, é a mesma que opera aqui, ó, em uma maçã. A mesma força que opera na maçã, né, é essa força que está puxando tudo para baixo, ok? Essa força aí. Então, essa é a aceleração da gravidade, depende apenas da massa do planeta. E todos os corpos, tanto uma maçã quanto um piano, se caírem de uma mesma altura, eles vão ter a mesma aceleração, vão cair ao mesmo tempo no chão, porque estão submetidos a uma mesma gravidade, tá? Bom, qual que é a formulazinha da força-peso? Peso é igual a massa vezes a gravidade, porque nós sabemos que, na verdade, né, a força-peso, ela tem essa fórmula grandona, né? Essa gravidade aqui, dentro dela, nós sabemos que tem G vezes a massa da Terra dividido por R ao quadrado, que é o raio da Terra. Tudo isso daqui é chamado de G. Então, o peso é igual a mg, e o G é aproximadamente 10, né? Todo esse valor aqui multiplicado e dividido é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Beleza? Bom, e essa mesma força opera uma com a outra, né? Dois corpos que têm massa, eles se atraem, ok? Então esses dois corpos eles se atraem. Mas por que eles não, você não vê eles se acelerando, né? Porque a força é muito pequena, tá? A força gravitacional entre corpos de massa pequena é muito pequena. Para uma força da gravidade ser expressiva, percebida, tem que ser da ordem de um planeta, ok? Um planeta, né, sobre uma maçã. Aí você vai ver a maçã sendo atraída, né, para esse planeta, né? Que conforme a gente vê no dia a dia, a maçã é atraída para o planeta e é acelerada. Mas uma maçã e outra não dá, não tem como perceber. Mas existe essa força atraindo, tá? Segundo tipo de força é chamada força de tração, ok? Essa força de tração é uma força que é característica de cordas, tá? Quando você ouvir falar em tração, né, ouça falar em cordas, ok? Tração é corda, tá? Força de tração é exercida em cordas, em cabos. E esses cordas que não esticam, ok? Porque se esticar já é força elástica. Então cordas que não esticam. Também chamada de inextensíveis, né? Ok? Bom, vamos supor que você tem aqui, por exemplo, como que a força de tração, como que a força de, como que a força de tração age nas cordas? Vamos lá. Você está vendo duas pessoas puxando uma corda aqui, né? Como que age? Vocês vão entender o seguinte, olha essa foto. Você está vendo o rapaz aqui, né? Esse rapaz vai fazer o papel da corda. Veja que tem duas pessoas puxando o rapaz. O rapaz, ele faz, para ele se manter coeso, firme, ele faz força para cá, né, para o centro, né? Ele está puxando para cá, para não se esticar, né? E as pessoas aqui ao redor dele estão puxando ele para fora, né? A moça que está puxando ele para cá e a outra moça também. Cadê a caneta? E a outra moça também está puxando ele para cá, né? Então assim, o que isso tem a ver com a corda, né? A corda faz a mesma coisa, pessoal. A corda, ela também faz a mesma coisa. Para ela se manter coesa, fixa, ela vai fazer uma força para cá e outra força para cá. E enquanto as pessoas que estão puxando vai fazer uma força para cá, puxando, né, para si. E aqui a outra pessoa também vai fazer a força para cá, né? Então quando você tem esse tipo de situação, tá? Isso se configura aqui a força de tração, beleza? Então você tem a tração aqui e menos T, por exemplo, né? Porque está apontando para a esquerda. Se nós formos falar que tudo que aponta para a direita é positivo, tudo que aponta para a esquerda é negativo. Beleza, e a pessoa que também está fazendo uma força T para a direita, e a outra pessoa está fazendo uma força menos T para a esquerda, beleza? Está puxando para ela, né? Então essa é a força de tração nas cordas. Por que é interessante estudar a tração?
por conta de polias. Tá? Esse objeto aqui é chamado polia. Né? E a polia, ela tem essa característica, né? Você tem a polia, ela pega uma corda, por exemplo. Você tem a força peso atuando aqui, peso do B. Aí você tem a força de tração atuando para cima. E essa força de tração, ela é igual ao peso do B. Aqui na outra parte também existe uma força de tração para baixo, por conta daquilo que nós discutimos no slide anterior, né? Que em uma corda, a força de tração, ela sempre está operando como se fosse uma pessoa mesmo, puxando, né? E aqui tem uma outra força de tração também. E é a mesma tração. Se a corda é a mesma, a tração, a força que está atuando aqui é a mesma, tá? Isso até é importante. Se a corda é a mesma, a tração sobre ela também será. Ok? Então, isso vai ficar mais claro nos próximos exercícios. Isso aqui é só uma apresentação, tá? O importante é você saber que existe tração e é assim que ela opera, tá bom? E a gente vai ficar revisando isso toda hora. Aqui outros sistemas de polias, né? Isso é importante porque todo sistema de polias operam com cordas e é a tração que é a força responsável de atuar nas cordas. Beleza, se a corda é a mesma tração, é a mesma força. Outra força, força normal, né? Acho que essa é a penúltima. A força normal é o seguinte, ela é exercida quando um corpo está apoiado em uma superfície, tá? Então veja que essa maçã tem uma força atuando sobre ela, que é a força da gravidade, né? Nós sabemos disso, porque todo corpo presente na Terra sofre esse tipo de força, que é a força-peso. Mas note que essa maçã não está sendo acelerada para baixo, ela não está caindo. Por quê? Porque existe uma outra força atuando na maçã para cima, exercida pela mesa, que é a força normal. Por que recebe esse nome normal? Porque normal quer dizer 90 graus. 90 graus. Ou perpendicular. Tá? Então essa força, ela sempre vai ser perpendicular à superfície. Tá bom? Sempre. Então se você tiver, por exemplo, um plano inclinado aqui, a força da gravidade vai estar atuando no centro de massa para baixo. E a força normal, como que vai estar? Perpendicular à superfície. Então você vai fazer uma reta perpendicular à superfície assim, né? Aí, força normal. Tá? Veja que está perpendicular à superfície. Bom, outro tipo de força, força de atrito. Força de atrito vocês já estudaram, né? Existe porque no contato entre duas superfícies, nós sabemos, se nós formos dar um zoom, que essas superfícies elas têm certas rugosidades, né? Elas têm certas deformações e por conta dessas deformações existe aí a força de atrito, ok? Essa força de atrito, ela é sempre contrário ao movimento, tá? A força de atrito ela é sempre contrária. Se o movimento está para a direita, a força de atrito está para a esquerda, sempre. A força de atrito ela é sempre contrária ao movimento. Então, pessoal, essas foram as forças que nós vimos hoje, beleza? Só para terminar com relação à força de atrito, né? A fórmula da força de atrito. A força de atrito, ela recebe essa fórmula aqui, ó. Força de atrito é igual a μ vezes a normal. Como assim? Olha só, dois fatores influenciam na força de atrito. Se você pegar, por exemplo, qual que tem mais atrito? Um objeto que está inclinado dessa maneira, horizontalmente, ou um objeto que está inclinado dessa maneira, verticalmente, né? Bom, se você for parar para analisar, o objeto que está analisado, que está na horizontal,
ele vai ser mais difícil de ser empurrado do que o objeto que está no oblíquo, que está no sistema inclinado. Por quê? Por que o objeto que está na horizontal ele é mais difícil de ser empurrado do que o que está aqui inclinado? Porque a força normal, como se a gente for analisar, olha só, o objeto ele tem a força peso para baixo e ele vai ter a força normal para cima, né? Fazendo um ângulo aí de 90 graus com a superfície, né? A superfície está na horizontal, então a força normal vai estar na vertical, fazendo um ângulo aí de 90 graus, né? Beleza. Então a força normal aqui tem um valor. E qual que é o valor dessa força normal? Como o objeto está em repouso, né, na vertical, então a força normal vai ser igual à força peso, né? Isso não é regra. Já aqui, nesse caso, a força normal, a força peso está para baixo, né? Só que a força peso ela tem uma componente aqui na vertical, chamada de PY. E a força normal também aqui vai estar para cima, né? Vai ser a força normal. Essa força normal vai ser igual à força peso projetada no eixo Y aqui. Bom, então, a força normal projetada no eixo Y é menor do que a força peso aqui, né? A força peso projetada no eixo Y, perdão, é menor do que a força peso projetada aqui para baixo, como ela é feita normalmente, né? Então, nesse caso, por isso que a força normal no plano inclinado ela é menor do que a força normal do objeto deitado horizontalmente. Então, a força de atrito aqui ela é proporcional à força normal. Quanto maior a força normal, maior a força de atrito, maior o atrito nesse objeto, tá? Então, quando o plano está inclinado, essa força normal diminui, entendeu? Quando o plano está inclinado, a força normal diminui. Então, quando o plano... E aqui no horizontal, ó, a força normal aumenta e a força de atrito também vai aumentar. E esse μ, o que quer dizer? Vou colocar musiquinha, né? Porque sem musiquinha não dá. Bom, esse μ quer dizer o coeficiente de atrito, tá? Como assim? Se você tem um corpo lá e ele está em cima de uma superfície com bastante rugas, né, bastante deformação, ele vai ter uma certa tipo de μ, um coeficiente de atrito. Se você colocar ele em cima do gelo, que tem um outro coeficiente, uma outra textura, ele vai ter um outro coeficiente de atrito menor. Então, quanto maior o coeficiente de atrito, chamado μ, né, uma letra grega chamada μ, se escreve mu, mas fala μ. Então, quanto maior for o coeficiente de atrito, que é a relação entre as duas superfícies, né, vamos chamar superfície 1 e superfície 2, maior vai ser aí o atrito, tá? Então, você pode ter, por exemplo, uma superfície assim, em contato com outra superfície assim, você vai ter um μ, por exemplo, μ1. E vamos supor que você tem a mesma superfície, mas em contato com uma outra superfície assim, ó. Vai ter um μ2, por exemplo, né? E aí, qual μ é maior? Né? Então, se você tem duas superfícies em contato uma com a outra, dessas configurações, ó, e a outra bem assim, nessa outra configuração, então o coeficiente de atrito 1 ele vai ser maior do que o coeficiente de atrito 2, porque olha só a figura, tem uma superfície rugosa em contato com uma superfície rugosa, então vai ser muito atrito, coeficiente de atrito maior. Uma superfície rugosa em contato com uma superfície mais lisa, o atrito vai ser menor, né? Então o coeficiente de atrito vai ser menor, o μ2 aqui, para comparação. Então, pessoal, essas foram as forças que nós trabalhamos, ainda falta a força elástica, né? E depois eu vou falar das forças fundamentais aí, né, nucleares e tal. Mas, por enquanto é isso, né? São as forças que existem na natureza, parte 1, beleza?